Fala pessoal, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou engenheiro florestal e nesse vídeo vamos dar continuidade para a nossa planilha dos cálculos fitossociológicos, tá bom? Então vamos lá, sem muito papo, na aula passada nós paramos aqui, certo? Caso vocês não tenham assistido, por favor assista os outros vídeos que é de suma importância, senão vocês não vão entender daqui para frente, tá bom? Então pessoal, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer agora? Pessoal, a gente vai criar uma nova aba, tá? Criar aqui uma nova aba e eu vou colocar Fito 2. Fito 02, tá bom? Então o que acontece? Deixa eu já copiar aqui para ficar mais rápido, aí vocês fazem da mesma forma aí, tá bom? Então, vai ter espécie, vai ser maior. Pronto. Agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Eu vou encurtar aqui essa célula E, né? A coluna E. Aqui eu vou colocar aquela divisão lateral, tá? Vou colocar aqui. Pronto, colocar aqui essa divisão lateral para a gente não se perder. Aí, pessoal, aqui o que é que vai acontecer? A gente vai voltar na primeira aba aqui da Fito, tá? Na Fito 01. E aí agora a gente vai usar os filtros, tá? Então esse filtro aqui a gente vai desselecionar e vai selecionar só quem tem um. Por quê? Porque nosso intuito aqui é pegar só as árvores, tá certo? E não os fustes. Dá o OK. Espera um pouco, né? E aí, pronto. É isso aqui agora que a gente vai trabalhar na fitossociologia, tá certo? Então, o que acontece? Como a gente tirou aqui os zeros, ficou só os indivíduos. Então, aqui não vai ter mais dois códigos iguais, como tinha anteriormente. Então, agora vai estar 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá bom? Então, na aula passada, a gente colocou essa divisão aqui azul. Por quê? Porque a gente vai precisar copiar somente esse grupo de dados, tá certo? Então, ó, eu já vou selecionar aqui, né, essa primeira linha. Não vou selecionar aqui o cabeçalho, porque o cabeçalho já tem lá. Então, eu vou apertar Ctrl, Shift e seta para baixo, né? Então, aqui ele selecionou só o nosso grupo de dados, tá bom? Por quê? Porque como eu selecionei lá nos filtros para tirar os vazios e os zeros, aí ele pegou só aqui o grupo de dados. Então, veja que aqui, ó, de 2321, né, a célula 2321, ele já pula direto para 10.001, porque a gente fez aquelas nossas fórmulas até a célula 10.000. Então, como eu tirei as células vazias desse nosso grupo de dados e os zeros, então ele pegou aqui somente as árvores, tá bom? Então, selecionado, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V, não. Se vocês falaram mentalmente aí Ctrl V, vocês têm que voltar e acompanhar aí os nossos outros vídeos, tá certo? Aqui, ó, colar valores, tá bom? Deixa eu colocar aqui tudo no meio, menos fitossociologia. Pronto, pessoal. Daqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma tabela dinâmica, tá bom? Essa tabela dinâmica, a gente vai pegar aqui o cabeçalho, Ctrl seta para baixo, Ctrl Shift seta para baixo, ele selecionou o grupo de dados. Mas nessa tabela dinâmica, eu não quero pegar só esse grupo de dados. Por quê? Porque caso eu vá fazer um outro inventário, caso não, com certeza eu vou fazer um outro inventário utilizando essa planilha, eu quero que pegue todo o grupo de dados. Então, se eu selecionar só até aqui e o meu próximo inventário tiver mais árvores, vai dar errado. Você entendeu? Então, assim, eu vou continuar apertando, né, Ctrl, Shift e seta para baixo. E agora a gente vai selecionar tudo, até a última célula, né? Até a célula 1 milhão e pouco. Enfim. Aí agora a gente vai vir inserir, tá? Tabela dinâmica. Eu vou fazer, pessoal, em uma nova planilha mesmo, né? Não vou fazer na planilha existente, fazer uma nova planilha. Vou colocar essa planilha aqui para o final e vou chamar de tabela dinâmica
TD fito, né? Tabela dinâmica da fito. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui nessa tabela dinâmica? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, as parcelas, tá? Vou colocar nas colunas, tá bom? Parcelas nas colunas. Vou pegar as espécies e colocar nas linhas, tá certo? E vou pegar as espécies e colocar aqui em valores. Só que ao invés de soma, às vezes aqui, pessoal, vem soma, tá? Você vai, se tiver soma, você tem que colocar em contagem. Então você vem aqui nessa setinha, coloca em configurações de campo e se tiver aqui soma, você coloca em contagem, tá certo? E aí o que acontece, pessoal? Eu vou inserir aqui, ó, uma coluna. O que foi que eu fiz? Cliquei com o botão direito aqui no B, né? Deixa eu dar o Ctrl Z aqui. Então você vem aqui, ó, em cima da letra A, né? Vai ficar essa setinha preta para baixo. Você vai clicar com o botão esquerdo normal, vai selecionar tudo. Você vai clicar com o botão direito, aí vai vir inserir, tá bom? E aí, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Vocês cliquem aqui em qualquer lugar da tabela dinâmica de vocês. Vocês vão vir em Design, tá? Vocês vão vir aqui em Totais Gerais. Aí vocês vão desabilitar para linhas e colunas. Tá vendo? Viu que sumiu aqui? Deixa eu dar o Ctrl Z. Então aqui eu tinha esse total geral e tinha esse total geral aqui embaixo. Vocês vão vir aqui em Design, Totais Gerais, desabilitar para linhas e colunas. Tá bom? E agora o que é que vocês vão fazer também? Vocês vão vir aqui, ó, nesse rótulo de linhas, nessa setinha, filtro. E aí, pessoal, a cada inventário que vocês forem fazer, vocês têm que verificar isso aqui, tá bom? Se vocês não verificarem isso aqui, pode dar problema. Então, assim, ó, vamos pegar aqui, ó, quando vocês tiverem o inventário novo, vocês sempre venham aqui e vejam se está tudo marcado, tá? Tudo marcado. Menos as células vazias. Então, vocês vão vir aqui, ó, e desmarcar o vazio, tá certo? Então, ok. Então, por quê? Porque senão a gente vai ficar contando as células vazias aqui e vai dar problema na nossa fita. Então, o que é que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai vir aqui nessa célula, ó, que eu botei aqui fora. E agora vocês vão entender por que eu coloquei essa célula aqui. Deixa eu fazer primeiro, e aí eu explico fazendo, né? Então, vocês vão dar igual, conte números, tá? Conte números aqui em cima, ó, tab, tá? E aí vocês vão pegar da célula C, aqui da célula C, vocês vão dar Ctrl, Shift e seta para a direita, tá? Até terminar a tabela dinâmica. Quando terminar a tabela dinâmica, vocês apertam de novo. Ele vai pegar a coluna toda, tá? E, ok, tá? Então, veja. Essa espécie aqui, ela ocorreu, certo? Em 5 unidades amostrais. Então, essa informação a gente consegue coletar como? Como eu coloquei aqui para contar os números, ele vai contar quantos números tem nesse intervalo aqui que nós circulamos, tá certo? Então, o que acontece? Deixa eu explicar um pouco o que é essa tabela dinâmica. Essa tabela aqui, o que é que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que essa espécie, né, Spidosperma pirifolia, ela ocorreu 6 vezes na parcela 1, 5 vezes na parcela 4, 5 vezes na parcela 5, 6 vezes na parcela 8 e 1 vez na parcela 25, tá bom? Então, ó, o total aqui de ocorrências do Aspidosperma pirifolia foi de 23, tá certo? Foi de 23 indivíduos. Porém, eu preciso saber, lá na frente vocês vão entender melhor, né, que é a UI. Ou seja, eu preciso saber a quantidade de parcelas, né, de unidades amostrais que esse indivíduo ele apareceu. Tá? Então, nesse caso aqui, foram 5, né, 5 unidades amostrais. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Mesma coisa que a gente sempre vem fazendo. A5, é 10.000, preencher para baixo. Então, veja aqui a importância da gente ter tirado o vazio, né? Se a gente tivesse deixado o vazio ainda, ia estar contando aqui como 1. Então, isso a gente não quer, tá certo? Então, vamos lá. Lembre, sempre fazer essa verificação aqui e desmarcar a célula vazia. Então, pessoal, aqui é basicamente isso, né? Nessa tabela dinâmica, né? Nessa tabela dinâmica é basicamente isso.
quando a gente colocar dados novos aqui, né, quando a gente colocar dados novos aqui, vocês vão vir aqui, ó, em tabela dinâmica, vão clicar com o botão direito em qualquer canto e atualizar. Quando vocês atualizarem, pronto. Só atualizar e fazer essa verificação aqui, tá? Ver se está tudo marcado, e desmarca vazio, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, é basicamente isso. Vamos voltar aqui para a aba, né, Fito 02. Então, agora a gente vai começar a brincar aqui na estrutura horizontal, né? Então, vou dar o Ctrl V, que eu já tenho aqui na minha planilha base, né? Vou pegar essa célula G aqui e aumentar um pouco, tá? E aí, deixa eu ver como é que eu faço. Só uma espécie. Fazer aqui, ó. Então, o que é que a gente vai calcular, tá? O que é que a gente vai calcular? Primeiro, pessoal, a gente vai trazer as espécies lá da tabela dinâmica para cá, né? A gente vai repetir as espécies que ocorreram em nosso inventário para essas células aqui, tá? Na coluna G. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Só um momento. Então, vocês vão fazer aqui o seguinte. Nossa velha amiga função se tab. Aí vão vir aqui, ó, na aba da Fito. Se B5, ou seja, que é a nossa primeira espécie, né? Tá aqui na B5, né? Então, se B5 for igual a vazio, deixa vazio. Se não for, coloca B5, tá? Então, Spidosperma pirifólio. Só vou colocar logo tudo aqui centralizado. Pronto. Centralizei tudo. Aí menos aqui. Menos aqui. Tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? G4, AG 10.000, Enter, para encher para baixo. Então, veja só. Veja só que agora a gente veio aqui, ó, e conseguiu trazer essa aba aqui, né, das espécies para cá. Tá? Então vamos só conferir, ó. Então só conferir e bate direitinho. Então, pessoal, quando vocês vão fazer colocar igual e pegar direto de uma tabela dinâmica, quando vocês colocam aqui no rótulo de linha, dá certo, tá? Dá certo. Agora, quando vocês colocam aqui nas fórmulas, aí começa a dar errado. Começa a dar errado, quando você puxa, ele faz, ó, não pega legal, não pega tudo, vai ficar pegando só ela. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, I4, aí 10.000, para encher para baixo, ó só, ele não vai, eu vou dar até o Ctrl Z aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, ele não vai pegando aqui, ó, as demais células que estão abaixo dele. É isso. Também não vou saber explicar o porquê, mas a tabela dinâmica ele tem esse problema, né? Então, assim, quando você coloca no rótulo de linha, dá certo. Quando você coloca nos campos de fórmula, nos campos calculados, aí não dá certo. Tá bom? Estou falando isso só porque vocês podem tentar aí uma outra coisa colocando aqui. Ah, por que não puxa direto daqui? Porque a gente vai fazer mais na frente. Então, é basicamente por isso. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o NI, tá? O que é o NI? Deixa eu só pegar aqui Pronto. Deixar tudo azulzinho, tá? Deixar tudo azulzinho. Então, pessoal, o que acontece? O NI, ele é nada mais nada menos do que o número de indivíduos por espécie, tá certo? Em todo o seu inventário. Então, eu quero saber quantos indivíduos de Aspidosperma pirifólio ele foi amostrado, né? Foi amostrado essa espécie em nosso inventário, tá bom? Então aqui eu usava outra tabela dinâmica também antigamente, mas aí eu consegui fazer o seguinte. Eu consegui usar um Cont 6, tá bom? Então como que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar o igual, né? Se
G4, né, que é a espécie. Opa, deu um problema aqui. Se tab, esqueci de dar o tab. G4 foi igual a vazio, deixe vazio. Se não for, a gente vai usar o Ctrl 6, tá? E aí, qual que é aqui o nosso intervalo que estamos querendo buscar? Intervalo B, né? Então aqui, o Ctrl 6 B, tá certo? Então marquei todo o intervalo aqui B. E esse, quando a gente marca assim, ó, ele pega tudo, tudo. Então B, certo? Você vai clicar aqui em cima e B, tá bom? 2 pontos e a célula que você quer, G4. Então o que é que ele está falando aqui? Essa forma, ele está falando assim, ó, nesse intervalo de dados, né, da coluna B, o que tiver esse nome, Aspidosperma pirifolium, vocês, né, vocês que eu digo a fórmula, você conte quantos indivíduos desse aqui aparecem, tá bom? Faltou fechar o parêntese. Aí você vem aqui e bota assim. Então, olha só, 23 indivíduos. Então, vamos lá na nossa tabela dinâmica. Aspidosperma pirifolium, né? Ela apareceu 6 vezes, 5 vezes, 6 vezes e uma vez. Então, se a gente somar aqui, dá quantas vezes? 23. Tá vendo? Então, isso aí tem que bater em cada um deles. E aí, pessoal, eu reforço. Voltem lá na minha primeira aula, da amostra casual simples, e vejam a importância de se fazer um check com relação a todos os dados, né? Aqui na amostra casual simples, vocês têm que fazer o check em todos esses dados, porque senão pode dar problema. Problema em que, Eduardo? Por exemplo, você vem aqui, ó, tá, no nosso grupo de espécies. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se tiver algum Aspidosperma pirifolium aqui com um espaço no final, ele conta como 2 indivíduos. Se tiver, por exemplo, na tabulação, alguém tiver feito aqui, ó, sem esse ponto aqui no final, né, ele vai contar como 2 indivíduos, tá bom? Então, é de extrema importância a conferência desses dados, se está tudo certinho, principalmente na fitossociologia. Então, na fitossociologia não pode ter erro. Não pode ter erro, tá certo? Então, vocês têm que vir aqui, ó, e olhar árvore por árvore, né? Espécie por espécie, para ver se não tem nenhum erro. Então, por exemplo, esse aqui, ó, SP.01. Se na digitação a pessoa colocasse essa mesma espécie, SP sem o ponto 01, já ia pegar um outro indivíduo. O Excel ia entender que seria um outro indivíduo. Às vezes acontece muito, quando a pessoa está digitando, tem mania de colocar a primeira letra em maiúsculo, né? Quando eu estou digitando, eu não faço isso. Eu coloco tudo minúsculo, porque se o digitador ele coloca uma espécie, né, um indivíduozinho aqui só com a letra minúscula, vai dar problema. Então, assim, esses dados eles têm que estar padronizados, tá bom? Então, voltando, o que é que a gente vai fazer agora? H4, AH 10.000, página inicial, preencher para baixo. Então, veja só. Né? Então a gente tem, por exemplo, essa bainha aqui. A bainha, ela apareceu só uma vez. Olha só uma vez. Vamos pegar essa segunda aqui, ó. 16 vezes. Então lá tem que estar 16, olha só. Então, nossos dados estão batendo, tá certo? Então, ó, como a gente colocou, se esse aqui for vazio, deixa vazio, quando chega aqui, ó, a fórmula já deixa vazio. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para o nosso segundo item aqui, né? Pelo menos que eu coloco assim, eu coloco nessa ordem. Então, não necessariamente essa ordem ela tem que ser seguida, mas é a forma que eu sigo para colocar aqui na nossa planilha. Então, vamos colocar aqui o GI, né? Eduardo, o que é o GI? É a soma das áreas basal por espécie, tá bom? Essa soma, pessoal, ela já vai em metros quadrados. Tá certo? O jeito que a gente veio calculando até agora, ela já vai em metros quadrados, para quando vocês forem colocar lá no relatório, colocar na unidade correta. Então, assim, o GI é o quê? É a soma da área basal por espécie, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a
Só roubar essa formatação. Beleza. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Então, igual. Se tab G4 for igual a vazio. Um sujozinho aqui. Deixa vazio. Se não for, aí você vai fazer agora, pessoal, um soma 6. Soma 6. Tab. Tá? Então, qual o intervalo, né, da soma? Qual o intervalo que eu quero somar? É toda a coluna C. Tá bom? O que é que tem na coluna C? As áreas basais. Tá certo? As áreas basais. É o nosso Gzinho. Tá? E qual o intervalo de critérios? Pessoal, o intervalo de critérios é a coluna B. Tá certo? Por quê? Porque eu quero dizer lá na frente... Deixa eu falar aqui. Deixa eu fazer aqui, eu explico. E o critério G4. Tá bom? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo aqui para a fórmula, eu quero que você, nessa coluna, na coluna C, né, da área basal, você pegue todos os indivíduos iguais, né, na coluna B, certo? Desde que apareça esse nome aqui que a gente está colocando no G4, né, que é Spidosperma perifólio, né? Desde que ele seja contabilizado na coluna B, né? Então, assim, vou dar OK. Opa. Pronto. Então, pessoal, essa aqui, certo? Esse aqui é a soma de todos os de todas as células daqui da coluna C, ou seja, nossa área basal, de todas as células que tem o nome Aspidosperma perifólio no conjunto de dados da coluna B. Entendeu? Então, assim, eu acredito que tenha dado aí para entender. Tá bom? Então, vamos lá. E 4, né? 2 pontos e 10.000. Opa, Enter. Preencher para baixo. Pessoal, eu acabei esquecendo do seguinte. Aqui em cima, a gente vai colocar a soma, tá certo? Da coluna. E aí, por que eu coloco aqui em cima, pessoal? Normalmente, eu não sei porque o cérebro humano tende a colocar a soma sempre embaixo, né? Porque a gente vem aprendendo desde a escola lá de fazer as contas, aí passa o traço embaixo e faz a conta, né? Uma soma, uma multiplicação, e aí a gente tende a colocar embaixo. Só que o que acontece? Se eu coloco essa soma aqui embaixo, tá? Se eu coloco essa soma aqui embaixo, qual é o problema? Quando eu colocar um outro intervalo de dados, vamos supor que ele seja maior, né? Então isso aqui, ó, já vai ser sobreposto, né? Então vai dar errado. Então o que acontece? Vamos colocar essa soma aqui em cima, tá certo? Aqui em cima. Então, ó, igual a soma, tab. Aí vocês vão clicar aqui no primeiro número, né? No primeiro indivíduo. Ctrl Shift para baixo e para baixo. Vamos somar até lá a célula 10.000, né? Então, ó, 1.314. Então, isso aqui, ó, o NI é o quê? NI é o número de indivíduos, tá? Número de indivíduos. Isso aqui, ó, 1.314, tem que bater exatamente aqui com a nossa estrutura diamétrica, ó, 1.314, tá bom? Então, isso aqui tem que estar batendo igual. Por quê? Porque isso aqui é a quantidade de indivíduos. Então, vamos fazer essa soma dessa forma. Para cá, vamos fazer do mesmo jeito. Ó, só fiz clicar aqui, ó, nesse quadradinho do canto, tá certo? Até essa cruzinha virar preta. Não é essa cruzinha aqui com as setinhas, não. É só a cruzinha mesmo. Clica e arrasta. E aí ele já fez a soma aqui também, ó, de 4 aí 10.000. Tá? Então isso aqui, ó, é a nossa soma da área basal, tá? Então isso aqui está em metros quadrados. Ou seja, 6,458222 metros quadrados de área basal na nossa amostragem. Tá bom? E aí agora, pessoal, vamos para a quantidade de unidades amostrais, certo? Que cada espécie ocorre, né? Então é a UI. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou roubar aqui essa formatação, tá? UI. E vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui não nada mais, nada menos do que... A gente já calculou isso aí, hein?
do que isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Então, o que acontece? Como aqui embaixo, ó, quando a gente coloca a contagem de números nas células aqui embaixo que não está na tabela dinâmica, ela fica 0, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui uma função se, só que um pouco diferente. Vou colocar aqui, ó, se tab, aí vem aqui, ó, na aba da tdefito. Então, se A5 for igual a 0, né? 2 pontos, deixe vazio. Se não for, coloque assim, tá bom? Fecha parênteses e ok. Então, ó, ele já veio para cá. J4, 2 pontos, AJ, 10, 1000. Enter. Preencher para baixo. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui na soma. 197. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, vamos só conferir. 1, 6, 5, 1, 6, 1, 2. Então, assim, tá batendo, né? 18, 18 tá batendo. Então, o que acontece? O que é isso aqui? Novamente, é a quantidade, certo? É a quantidade de unidades amostrais que aquela espécie ocorre. Então, vamos lá. Spidospermum piriforme, ele ocorreu em quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Essa baunilha ocorreu só na parcela 22. E assim por diante. Tá? Então, pessoal, somente por essa coluna aqui, né, que eu precisei fazer essa tabela dinâmica. Senão, tudo isso aqui dava para fazer só com fórmulas. Né? Tudo isso que a gente fez até agora. Pegar o nome aqui da espécie, tudo isso aqui dava para fazer só com fórmulas. E aí eu fiz essa tabela dinâmica somente para pegar isso aqui. Ó. Então, se alguém tiver aí alguma ideia, né, de como a gente consegue pegar a quantidade de parcelas amostrais que essa determinada espécie ela aparece sem usar a tabela dinâmica, fala aí que eu não consegui, tá bom? Então, pessoal, eu vou parar por aqui, certo? Para a aula não ficar grande. Na próxima aula a gente vai completar aqui, né, a estrutura horizontal, certo? Porque eu preciso de um pouco mais de tempo para ir explicando para vocês, mas vão falando aí nos comentários se tiverem alguma dúvida, se conseguiram aí acompanhar, tá bom? Que a gente vai tentando responder aí da melhor forma possível, tá certo? Forte abraço!